retomando o que nós falamos sobre o manejo dos atendimentos. O manejo dos atendimentos envolve a escuta do que a pessoa nos conta, o que a pessoa nos conta sobre o que acontece, sobre como ela se sente em relação ao que acontece e também sobre como ela se sente ao contar. Existe toda uma atenção ao que ela está sentindo e ao processo de colocar em palavras o que sente. Para a psicanálise, grande parte do movimento transformativo está nesses efeitos de mudança quando nós colocamos em palavras o que sentimos. Por isso que as palavras têm uma importância tão grande na clínica psicanalítica e por isso que a regra fundamental da psicanálise é a associação livre. É pedir que a pessoa fale o que vier ao pensamento. E quando a gente pede que a pessoa fale o que vier ao pensamento, isso vai ser diferente das conversas cotidianas. Afinal de contas, nas nossas conversas cotidianas, a gente pensa antes de falar, a gente evita determinados assuntos e quando a gente escolhe dizer, a gente tenta manter uma organização, uma sequência, uma coerência, Existe ali um compromisso quando duas pessoas conversam de que elas vão se preocupar com o que a outra está entendendo, tentar transmitir de uma forma ordenada, tentar ter coerência no que está sendo dito, Ok, essa coerência, essa organização são importantíssimos para o nosso cotidiano, para que as pessoas se comuniquem cotidianamente. Mas não é essa a dimensão que nós nos atentamos em uma análise. Não, na análise a gente quer seguir como é uma forma de comunicação em que o que mais importa é o que a pessoa sente. É que ela possa trazer para palavras o que ela sente. E a dinâmica da nossa vida emocional, da nossa vida afetiva, emocional, a nossa dinâmica psíquica, ela tá longe de ser uma dinâmica organizadinha, coesa, coerente, que a racionalidade dá conta. Não, existe toda uma complexidade emocional ali, toda uma bagunça, para usar uma palavra mais próxima, Nossa vida psíquica é bagunçada. Nós não somos seres regidos pela racionalidade. Nós somos seres que, na nossa forma psíquica de ser, somos marcados pelo conflito, somos marcados pelas contradições, somos marcados pelas ambivalências e a gente vai tentando, nas nossas experiências e nas nossas relações, dar conta do que há de conflituoso em nós, do que há de ambivalente em nós, de algo que ao mesmo tempo é muito bom para mim, mas me traz dificuldades e preocupações, de algo que ao mesmo tempo eu quero muito, eu sonho, eu anseio e eu tenho medo, eu evito, eu recuo. De um desejo que é um desejo forte, intenso e ao mesmo tempo seria muito ruim e me despertaria muitas coisas angustiantes caso esse desejo fosse possível. Conflitos, ambivalências, contradições. Quando a gente pede então para a pessoa falar o que vem ao pensamento, a gente está em busca dessa dimensão nossa que não cabe nas explicações racionais,
nas organizações coerentes, na tentativa de dar uma coesão, uma organização coesa ao que se sente, né? A gente quer ouvir essa dinâmica psíquica tal como ela é vivida e experimentada, com seus conflitos, contradições e ambivalências. O termo que pode ser pensado a partir do psicanalista que nós vamos seguir aqui neste vídeo, que é o Fábio Herman, é do absurdo da vida humana. Então, vamos tomar como ponto de partida que na clínica psicanalítica não é a coerência que importa, nem a sequência, nem as explicações, mas a ruptura, o que pode surpreender, o que pode emergir, ser criado a partir do que surpreende. Então, na psicanálise, a gente não está esperando que as coisas sejam previsíveis. Não, quando algo emerge, surpreende, a gente se atenta. Valorizar as contradições como um ponto de partida para o reconhecimento da dimensão contraditória, conflituosa e ambivalente da vida psíquica. Escutar alguém não é escutar um relato linear, organizado, racional e coerente. Escutar alguém é estar diante de manifestações de que nossas vidas psíquicas são marcadas pelo conflito, pela contradição, pela ambivalência. Por isso, nós vamos prestar atenção nos silêncios, nas hesitações, nas resistências, nas reações intensas. A gente falou sobre resistências no nosso primeiro bimestre e na nossa próxima aula a gente vai voltar na importância das resistências para o manejo dos atendimentos. Então não se esqueçam que ao invés de um obstáculo que atrapalha e impede que a análise aconteça, as resistências elas podem ser pistas preciosas dos conteúdos psíquicos que importam. Então, no manejo dos atendimentos, outro elemento importante é que a gente leve a sério o que parece estranho e o que parece absurdo. Vou ler então alguns trechinhos do Fábio Herman nesse livro que é maravilhoso, eu recomendo quem quiser ler, tá? É um livrinho de bolso e ele chama O que é psicanálise para iniciantes ou não? No sentido que é sempre interessante quem atua com a psicanálise e a clínica psicanalítica se fazer essa questão do que é a psicanálise. A psicanálise que nos leva a fazer tantas questões e a colocar tantas coisas em questão, também se tornando para nós uma questão. O que é a psicanálise? E o Fábio Herman, ele nos diz assim: os seres humanos são pessoas muito estranhas e até absurdas. Se você já percebeu, acho que andou a terça parte do caminho para se tornar psicanalista. Então, uma parte ali do caminho para ser psicanalista é o reconhecimento dessa dimensão de estranheza, de absurdidez, né? Não sei se é assim que fala, mas o estranho e o absurdo do ser humano. O segundo terço do caminho consiste em aprender algumas coisas: o método, a teoria e a técnica psicanalítica, de que lhes vou falar um pouco neste livrinho. Quanto à última e a mais difícil etapa, que é a de você mesmo descobrir que é também uma pessoa estranha e absurda, isto é, que é um ser humano. Lamento não poder ajudá-lo a percorrer, pelo menos escrevendo. É preciso passar por uma análise. Então, o Fábio Herman também está destacando aqui no início que para a gente escutar as pessoas nessa dimensão tão estranha e absurda que é a de sermos humanos, uma análise pessoal ajuda bastante, porque na análise pessoal a gente se depara com o que há de estranho e de absurdo em nós. Né? Então, ele também recomenda a análise pessoal como uma parte importante e necessária de se tornar psicanalista.
E ele vai diferenciar o que nós prestamos atenção em uma conversa cotidiana, em que as expectativas de organização, coerência, racionalidade e coesão são maiores do que nós prestamos atenção em uma análise, essa dimensão do conflito, das contradições, da ambivalência, do que há de estranho e até mesmo de absurdo em nós. Vamos ver o que nos diz o Fábio Hermann. Ele diz assim: seu paciente conta-lhe algo do que fez ontem. Depois comenta um detalhe novo do consultório. Faz uma piada, tosse, lembra-se de um sonho. Estão vendo? É a associação livre. É ir falando o que vem ao pensamento. Algo que aconteceu ontem, um detalhe do consultório, uma piada, um sonho. A pessoa vai falando livremente. Se você fosse uma pessoa bem educada numa situação cotidiana, você se interessaria polidamente por cada assunto em separado. Responderia, riria com ele. Então, se fosse uma conversa cotidiana, primeiro você ia ouvir a história do que aconteceu ontem, depois o detalhe do consultório, depois a piada, depois o sonho, e ali acompanhando o que a pessoa vai trazendo em cada assunto. E perderia o sentido de conjunto. Fazer análise é uma espécie de falta de educação sistemática. Em vez da gente entrar num assunto, parar, mudou, é outro assunto agora, organiza, vamos ouvir, é outro assunto agora, não. A gente toma o conjunto, a gente tenta entender o que é o traço ali que vai se expressando, que vai acompanhando e que vai persistindo nos diferentes assuntos. Atrás do paciente, você está calado, procurando juntar os pedaços da conversa, sem se deter no que de hábito significaria uma mudança de assunto. Então você está ali acompanhando não o que a pessoa diz somente, mas o que ela quer dizer, né? O que dela se manifesta nesses assuntos sem que ela perceba. O que dela, ao percorrer esses assuntos, irrompe, emerge, surpreende. A gente vai ali buscando o que vai se manifestando dela mesma sem que ela mesma perceba, sem que ela tenha planejado e organizado conscientemente, mas como ela se manifesta ali, né? Como o que está acontecendo com ela é trazido nos diferentes assuntos. E aí a gente entra em uma outra chave que nós vamos abordar ao longo do segundo bimestre, que é a interpretação. Diante desses diferentes assuntos, dos conteúdos que vão emergindo na associação livre, como que é o nosso manejo? O Fábio Hermann ele traz assim: os muitos sentidos das palavras humanas, se tomados em conjunto, poderiam levar-nos para quase qualquer lugar. Sucede, porém, que durante uma sessão eles se cruzam e descruzam, determinando pontos de convergências ou nós, para onde se encaminham porções consideráveis dos sentidos marginais do discurso. Então, a gente, numa análise, uma escuta na análise, a gente vai prestando atenção nessas malhas de sentido, né? Esses pontos de convergência, como que os sentidos se cruzam e descruzam. A essas malhas damos o nome de fantasias. Então percebem que ao escutar alguém, a gente está buscando elementos que não estão dentro de uma organização coerente, coesa e racional. Não, a gente está buscando esses elementos que vão irrompendo, que vão escapando, que vão surpreendendo. E como que a gente busca? Ao ouvir as pessoas, chegar nessa dimensão delas mesmas, que elas mesmas não tenham acesso direto, que elas mesmas não tenham acesso consciente, por meio das palavras e por meio dos muitos sentidos que cada palavra pode ter.
Então, pensar nos manejos dos atendimentos em psicanálise é pensar nessa grande importância das palavras.